A palavra de Deus em Jeremias capítulo 18 a seguir diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como vasos que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que veio ao profeta Jeremias. Louvado seja Deus. Aleluia. E antes, aleluia, de entrar, aleluia, no teor da mensagem que Deus trouxe aos nossos corações, nós vamos falar um pouco acerca deste homem chamado Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, nós sabemos que Jeremias é o profeta chorão. Aleluia, é um dos profetas que mais chorou. Louvado seja o nome do Senhor na palavra de Deus. Porque esse homem teve uma vida de muito sofrimento, e é um homem que padeceu muito pelo evangelho do Senhor. A palavra, nós sabemos que Jeremias, ele é um profeta messiânico, o homem que mais profetizou acerca de Jesus Cristo. E Jeremias profetizou também acerca do cativeiro babilônico do povo de Israel. E nós estamos diante de um contexto, aleluia, a qual Deus fala com o profeta Jeremias, para que Jeremias desça à casa do oleiro. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o profeta Jeremias, ele toma a decisão de obedecer a palavra de Deus e desce para a casa do olheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus diz a Jeremias: levanta-te, quando a palavra diz levantar, nós estamos falando de posição. Aleluia, nós precisamos se levantar, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, para que Deus possa operar as maravilhas sobre as nossas vidas. Para que Deus falasse com Jeremias, ele teve que tomar a posição de se levantar e descer a casa do oleiro. Quando nós falamos de descer, aleluia, nós falamos de humilhação, de se humilhar, aleluia, e de ir à casa do oleiro. Quando nós falamos de casa do oleiro, nós estamos falando, aleluia, nos dias de hoje, no contexto, a casa do oleiro é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque é na igreja que Deus fala conosco, é através, aleluia, dos louvores, da palavra, da oração, da mensagem, das revelações que Deus fala aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, aleluia, é que Deus, ele simplesmente, ele poderia ter falado para Jeremias, ele poderia, aleluia, ter entregado o rolo ali, falado tudo o que ele pretendia, aleluia, acerca da tribo de Judá, mas não, ele precisava de uma atitude, aleluia, do profeta, de posição, de levante. Ele precisava de uma atitude do profeta de descer a casa do oleiro, e ele precisava falar com o profeta por meio de alguns sinais. Glória, glória, glória. Às vezes Deus fala com nós diretamente, às vezes Deus fala por meio de visões, por meio de sinais. Louvado seja o nome do Senhor, por meio de objetos. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa situação aqui, Deus vai falar com o profeta por meio de um vaso. Então, aleluia, antes de começar a pregar, eu quero te perguntar: quantos aqui querem ser vaso do Senhor? Dê um glória a Deus bem alto nesta noite. Quantos querem ser vaso na mão do Senhor nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor.
Se nós estamos aqui é porque em nosso coração há um desejo de sermos vasos, há um desejo de sermos usados. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite a palavra de Deus, aleluia, ela vai falar acerca do vaso, por meio do vaso, aleluia. A palavra que nós lemos nesta noite, quando o profeta Jeremias, ele chega na casa do oleiro, o oleiro estava ali fazendo um vaso. E o vaso que ele estava fazendo se quebrou. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes não é Deus que quebra o vaso, não, é o vaso quem se quebra. Louvado esteja o nome do Senhor. Mas quando o vaso se quebra, aleluia, o oleiro, aleluia, ele pega de novo aquele barro para fazer de novo um vaso conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor.